Um objeto simples, comum, barato e que você teria uma certa dificuldade de viver sem ele hoje, teve por trás de todo o processo de sua invenção preocupações como proteção intelectual, segredo industrial e controle tecnológico. Estou falando do espelho, é isso mesmo, inventado há mais de 800 anos na Europa, na forma como nós conhecemos hoje. Eu acredito que você não tem a mínima ideia de toda a história, curiosa por sinal, que há por trás da invenção. Me acompanhe nessa viagem pelo tempo. Na antiguidade, enxergar o próprio rosto era um acontecimento eventual e não cotidiano como é hoje. Só havia duas possibilidades. A pessoa poderia enxergar o reflexo do seu rosto na superfície calma de uma porção de água. Mas havia uma inconveniência, ou melhor, duas inconveniências nesta forma. A primeira é que a pessoa só poderia se enxergar se tivesse água limpa, cristalina e em repouso. A segunda inconveniência é que mesmo nestas situações a imagem apresenta alguma distorção. Isso sem levar em conta o fato de que seria extremamente antiprático e cômico uma pessoa andar pelas ruas com uma bacia com água para quando quisesse se ver. A segunda possibilidade era a pessoa enxergar o seu reflexo na superfície de um metal muito bem polido. O problema é que os metais eram caríssimos de serem produzidos, de modo que somente reis, rainhas e seus bajuladores tinham acesso a esses objetos. Isso sem contar o fato de que a quase totalidade dos metais produzidos era destinada ao uso militar. Portanto, a higiene pessoal e a estética ficavam terrivelmente prejudicadas. Pentear o cabelo, por exemplo, era muito mais difícil e raro, não por falta de técnica, mas por falta de feedback visual. Fica claro, então, que a maioria das pessoas tinha apenas uma vaga noção da própria aparência. Mais tarde, os egípcios e romanos passaram a usar a obsidiana polida, um vidro vulcânico, ou disco de metais brilhantes como bronze, cobre e prata. Mas esses espelhos primitivos tinham limitações graves, oxidavam rapidamente, escureciam com o tempo e alteravam as cores e formas do rosto, oferecendo uma visão fantasmagórica de si mesmo. Mas ainda não estava na hora do espelho entrar em cena. Precisava ser inventado o vidro perfeito, sem impurezas. Os povos da antiguidade, especialmente no Egito e na Mesopotâmia, já conseguiam produzir vidros relativamente translúcidos há mais de 2000 anos. Porém, normalmente eram pequenos objetos. O vidro tinha bolhas, apresentava coloração esverdeada, azulada ou amarelada, em virtude da presença de impurezas do minério de ferro, e a transparência era limitada. Os primeiros a produzir lâminas de vidro satisfatoriamente transparentes, finas, razoavelmente planas e com espessura uniforme foram os venezianos a partir do século XIII d.C. Em 1291, o governo veneziano ordenou que os fornos de vidro fossem transferidos para a ilha de Murano, e os dois principais motivos foram: primeiro, reduzir o risco de incêndio em Veneza, pois os fornos atingiam temperaturas altíssimas. E segundo, proteger os segredos tecnológicos da fabricação do vidro perfeito. Hoje os historiadores sabem que aquelas preocupações eram mais do que justificadas. Preste atenção no que aconteceu. Alguém observou que, aplicando uma película metálica sobre uma das faces de uma lâmina de vidro transparente, seria possível obter uma imagem muito mais nítida do que qualquer outra produzida até então. Estava inventado o espelho. Mais do que um objeto, Veneza transformou o espelho em um item de alto valor agregado. Ele deixou de ser um utensílio doméstico simples para se tornar um símbolo de status e sofisticação, cobiçado por todas as cortes
europeias. Esta história nos mostra o que acontece toda vez que aparece um Estado que entende o valor do conhecimento, investimento em pesquisas, concentração dos melhores técnicos em um único polo industrial e área secretíssima para testes e experimentações. Tudo isso para evitar o roubo de segredos industriais. Dessa maneira, a partir de hoje, toda vez que você estiver lendo ou escutando preocupações de empresas em relação à proteção de segredos industriais ou comerciais, lembre-se das vidraçarias de Murano, em Veneza. Até o próximo vídeo.